Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres aqui no nosso canal Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos ao canal, você que está chegando agora. Você que está sempre aqui comigo, gratidão mais uma vez por a gente estar aqui juntos, termos escolhido o mesmo caminho e poder seguir unidos pela mente certa, né? Sejam muito bem-vindos também aqui ao nosso canal despertardoser.100 no Instagram. E hoje a gente vai ver a lição 168 aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. São todas as lições de Um Curso em Milagres, para quem não sabe ainda, só que com a jornada do professor Ken, que faz os comentários das lições e traz as partes relativas à lição lá de dentro do texto para esses exercícios aqui. E isso torna muito mais claro para os estudantes, tá? E mais uma vez, sempre falando, reiterando para vocês que seria bom, né, vocês começarem pelo livro mesmo e depois de terem feito uma vez o livro de exercícios todo, poder vir aqui para essa jornada do professor Ken é algo que clareia muita coisa, inclusive todas aquelas inconsistências. O professor Ken vai falar isso aqui nessa introdução hoje. Todas aquelas inconsistências, aquelas coisas que a gente acha que o livro está se contradizendo, né? Quem não passou por isso, né? Eu passei muito por isso no início. Parecia uma contradição atrás da outra. Ainda bem que eu ainda ouvi a voz certa que dizia, calma, lá na frente tudo vai clarear. Na verdade, a gente que não estava conseguindo compreender, porque a linguagem é muito diferente de tudo que a gente já viu, né? E realmente é totalmente o que o ego fez, que distorceu tudo mesmo, porque tudo que a gente pensa tá errado, porque a gente pensa com o sistema de pensamento do espírito do ego. Um Curso em Milagres é totalmente o inverso, né? Então, realmente é uma linguagem que a gente não tá habituado e então a gente vê muitas inconsistências, né? E justamente na jornada do professor Ken, ele sempre nos puxa a lembrar que Jesus está usando muitas metáforas sempre. E que quando parece para o sistema de pensamento do ego que ele está dizendo uma coisa, na verdade ele está dizendo o seu oposto, né? Mas como a gente ainda não está habituado com o sistema de pensamento do Espírito Santo, pra gente é muito novo, então a gente compreende de maneira equivocada, mais uma vez, né? Como tudo que o ego faz, a gente interpretar tudo de forma equivocada, né? Mas, meus queridos, vamos entrar para a sala de aula? Vamos lá? A gente fecha os olhos, faz aquela respiração mais pausada, mais profunda, para acalmar a vibração, a frequência dos pensamentos. Então a gente se entrega para o nosso professor Jesus, para o nosso professor Espírito Santo. Com a mente aberta, para desaprender mais algumas coisas, compreender que o que a gente achava que era inconsistência, na verdade era a percepção equivocada do ego. Então a gente se abre a mente, se entrega a Jesus com a nossa disponibilidade de aprender, com a nossa sincera vontade de querer ver tudo diferente, tudo de outro jeito.
A gente quer ver a verdade. A gente não quer mais viver dentro de uma ilusão, com a crença de que estamos aprisionados numa cerca de carne. Nós queremos voltar à consciência do nosso ser. E é essa vontade, que é una vontade de Deus para nós, que a gente pede a ajuda de Jesus e do Espírito Santo para o nosso retorno, para o nosso feliz retorno. E a gente, como sempre, estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente aprenda aqui hoje seja somente para os propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar, que é o nosso retorno de volta à consciência da nossa verdadeira natureza, do nosso verdadeiro ser. Vamos lá então. A tua graça me é dada. Eu a reivindico agora. Essa é a lição 168, é a ideia principal da lição 168. E então, o professor Kenny faz essa introduçãozinha aqui para falar justamente daquela inconsistência que eu falei para vocês, né, inicialmente. Então, ele diz que essa lição e a que se segue a essa discutem a graça de forma diferente das outras discussões no Curso em Milagres. No primeiro capítulo do texto, por exemplo, Jesus fala sobre o Espírito como estando em um estado de graça, o equivalente ao amor de Deus. Aqui, e mais ainda na próxima lição, ele fala sobre a graça como um aspecto desse amor dentro da ilusão. Ela não é o céu, mas o mais perto que podemos chegar nele na Terra. Então é aqui que a gente vê outro exemplo da inconsistência do curso no uso das palavras. A forma, né? A inconsistência das palavras, embora o ensinamento, que é o conteúdo, permaneça o mesmo, tá? Na verdade, ele joga com o uso das palavras e a gente enxerga como inconsistente, né? Mas as palavras são a forma, são símbolos, né? Mas o conteúdo permanece o mesmo. Ai, gente, eu tô aqui. Eu estraçalhei meu celular ontem, assim. Mas muitas lições de perdão ontem, assim, na minha vida. Meu Deus do céu, olha. Até eu deixei aqui, antes da gente começar mesmo a lição, gente. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu já estava esquecendo. Que eu sei, porque eu converso muito com vocês, eu vejo relatos de tudo quanto é lado, fora as pessoas que me chamam para conversar no privado, que realmente, assim, tem épocas que parece que a gente tá, nossa, tô cada vez mais no sistema de pensamento do Espírito Santo, porque eu tô sempre em paz, nada mais tira minha calma, nada mais tira minha paz, eu tô sempre feliz. Eu consigo ver em cada situação lições de perdão e eu tô conseguindo perdoar. Milagres têm acontecido, a gente relata realmente. Isso tudo voltou. Tinha caído, gente. Pois é, mais isso aí que eu quero contar pra vocês, né? Então parece que a gente tá, nossa, indo muito rápido, fazendo essa reversão do sistema de pensamento, e aí, num momento lá,
a gente parece que começa a retroceder. E isso tem acontecido muito comigo. Assim, então, enquanto eu tô treinando aqui com vocês, meu Deus, eu tô treinando. As lições estão chegando todos os dias. E muitas vezes eu caio de novo. E caio de novo e levanto, e caio de novo e levanto. Mas tá sendo muito intensa minhas lições de perdão, assim. E muitas vezes eu não consigo na hora, né? Eu vou, claro, buscando Jesus, porque agora já é a minha já é também um hábito que eu adquiri, né? Sempre que me sentir que eu não tô feliz, que eu não tô em paz, eu sei que eu tô escolhendo errado. Então eu vou a Jesus, vou ao Espírito Santo, peço ajuda deles para que seja corrigido meus pensamentos equivocados. Então tudo aquilo que a gente já sabe, o estudante já sabe, as palavras que a gente usa e quando a gente vai a Jesus e ao Espírito Santo para que isso seja revertido, porque a gente não quer mais esse sistema de pensamento, né? Mas acontece muito. Então, às vezes a gente acha que, nossa, que a gente evoluiu muito, mas daqui a um pouco a gente começa a voltar, parece que tá voltando, retrocedendo e parece que não aprendeu nada. Então, eu sei, vocês falam comigo sobre isso também no privado, né? Parece que eu não tô avançando, parece que eu tô voltando atrás, né? E eu encontrei essa passagem aqui. Outro dia eu acho até que o professor Ken tinha trazido essa passagem para dentro da lição. E na hora eu lembrei das pessoas que estavam falando comigo sobre isso e eu encaminhei para elas, né? Até acho que até foi durante a live aí, eu já copiei, colei, já mandei para pessoa para não esquecer depois, né? Para as pessoas. E agora hoje eu tô precisando demais disso pra mim. E eu vou ler pra vocês porque eu sei que todos estamos passando pelo mesmo treino, né? E eu tô aqui assim, morrendo de medo que dê uma bugada nesse celular e que eu não consiga mais fazer as lives. Porque eu derrubei meu celular ontem e estraçalhei com ele, então eu enxergo a tela toda quebrada aqui falando com vocês. E eu não sei o que fazer. E aí uma coisa que nunca acontecia antes, tá acontecendo. Ontem eu tentei fazer, e aí desconecta, sabe? Fica toda hora desconectando, eu não sei o que deu nesse tombo aí, que fica toda hora desconectando. Então, se desconectar aqui, der bugada de novo, vocês já sabem que é isso. E assim, eu não sei como é que vai ser se eu ficar sem esse celular, gente. Então, vocês já ficam mais ou menos sabendo aí a situação, como é que tá. E agora eu não tenho condições de comprar um celular novo, então eu vou tentar ver se tem algum conserto, alguma coisa. E mais uma lição de perdão, né? E eu vou ler essa passagem então, tá? Porque todos nós precisamos. E Jesus está dizendo aqui que quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego. Porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. Nossa, gente. É pra gente renunciar. A escolha é nossa. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo da estrada para a paz, então, sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo dessa nossa jornada de volta para casa com Jesus, com o Curso em Milagres, isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Ele não pode se unir
a nós e a Jesus nessa jornada de volta para casa, não é? Porque ele foi excluído, né? E então, sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego, porque eu estou contigo, Jesus nos diz. Não tenha medo. Nessa jornada, me escolheste como teu companheiro em vez do ego. Então, assim, ontem eu senti totalmente esse ataque do ego, por ele estar sendo tanto tempo rejeitado. Então ele estava sendo rejeitado. Eu estava renunciando muito e eu estava muito bem, muito em paz, muito. Nossa, desde que a gente começou, principalmente desde que eu comecei a jornada do professor Ken aqui com vocês, eu estava assim muito, acho que muito mais do que da primeira vez que eu fiz o livro de exercícios, assim conseguindo renunciar mesmo ao ego. Assim, e muitas vezes. E agora eu acho que ele parou de achar que é brincadeira e começou a se vingar, porque assim, o meu estado de irritação, de raiva, de aquela coisa que a gente não sabe o que é, que a gente tá sentindo, só sabe que a gente não tá bem, que a gente não quer mais isso aqui, que a gente não tá triste, vontade de chorar, que é uma coisa que eu não... Difícil eu chorar, ter vontade de chorar, não tenho. E ontem foi assim, um dia de muita raiva. De muita raiva, assim, eu briguei bastante com a minha filha, ela me provocou bastante. Porque eu aceitei, né? E aí eu tava demorando demais pra sair daquele estado, né? E aí com aquela coisa de raiva, assim, num descuido, o celular escorregou da minha mão e se espatifou no chão. É isso aí. Então, parece que precisou isso pra eu, sabe, pra me dar um chacoalhão e aí eu voltar a escolher Jesus de novo, né? E isso vai acontecer com todos nós. De formas que a gente acha que é mais séria, outras formas... Porque vocês podem até estar achando aí, que isso aí não é nada perto do que eu tô passando. Mas Jesus já falou pra gente, né, que a forma não importa. E não tem um pequeno incômodo, um incômodo maior, não há hierarquia em ilusões, né, gente? E eu já vinha, assim, quando tinha uma coisinha me incomodando que eu chegava até a ter dúvida, será que isso tá me incomodando mesmo? Ou será que eu que tô tentando buscar o incômodo, né? Será que eu tô incomodada mesmo com isso? Até quando era assim, eu ia até Jesus, porque eu lembro daquela passagem que diz que desde que seja um pequeno incômodozinho, na verdade tá escondendo enorme ira, né? E ódio. Então, eu tenho feito até com as pequenas coisinhas que nem parece que me incomodaram tanto assim. E mesmo assim foi acumulando. E ontem, né? Ontem tava terrível. E eu sei que acontece isso com todos. Então, lembrem quando acontecer isso, de que parece que o medo tá vindo como uma avalanche, como uma onda gigantesca que você não tem controle, não consegue escolher de novo, de tão pesado que é. Lembra que é o ego que tá se sentindo enraivecido, né? Tá se sentindo derrotado. Então ele tá se considerando rejeitado e ele é vingativo, né?
Mas Jesus está nos garantindo que nós somos invulneráveis à vingança do ego, porque Jesus está com a gente. Só parece, nesse mundo de sonhos e de ilusões, que a gente está sendo atacado, né? Mas a gente volta de novo a Jesus. E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque a gente tá aqui treinando junto, né? Eu gosto de trazer minhas experiências para vocês, porque eu sei que todo mundo vive coisas, as mesmas coisas, às vezes até forma diferente, mas é tudo o mesmo, a gente sabe. Então tá, gente, vamos torcer para não dar nenhuma bugada mais aqui. E se bugar, eu tento entrar de novo. Mas acho que vai dar tudo certo agora, tá? Então, a primeira frase da lição Jesus diz que Deus fala conosco. E nós não falaremos com Ele? Então, de novo aqui, né? Jesus está trazendo a gente para dentro da ilusão, assim, mas a gente sabe que a gente não deve entender literalmente, né? O professor Ken vem ensinando isso pra gente. Então, a palavra fala, né? Que Deus fala conosco, não deve ser vista literalmente. Deus não tem uma boca com a qual falar, nem ouvidos para ouvir nossas palavras em retorno. O ponto de Jesus é que Deus está sempre dentro de nós. Nós podemos acreditar que o deixamos, mas ele não se foi. Seu amor através do Espírito Santo, sua voz dentro do sonho, fala conosco por sua própria presença em nossas mentes, ainda que tenhamos vagado para longe. Portanto, ao dizer, e nós não falaremos com ele, né? Jesus perguntando, e nós não falaremos com ele, Jesus nos impele a retornarmos ao lugar na mente onde escolhemos vagar, escolher outra vez e, portanto, colocarmos a nós mesmos na presença de Deus, como ele explica no texto. Essa passagenzinha é do capítulo 5. Tua parte é meramente devolver teu pensamento ao ponto no qual o erro foi cometido. Desculpa, gente. Minha filha entrou aqui, mandando coraçõezinhos. De novo, tá? Tua parte é meramente devolver teu pensamento. Ai, meu Deus, agora começou as... Mais uma vez. Tua parte é meramente devolver teu pensamento ao ponto no qual o erro foi cometido e dá-lo à expiação em paz. É isso. Escolher outra vez, a cada vez que a gente se vê escolhendo vagar para longe de Deus de novo. Por isso é tão importante vigiar nossos pensamentos. Então, Jesus retorna na lição dizendo que Deus não está distante, ele não está distante, ele não faz nenhuma tentativa de esconder-se de nós. Tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com o engano. Não é Deus que tenta se esconder da gente. Ah, porque eu peço e Deus não me ouve, porque eu falo com Deus e Deus não me ouve. Tudo o contrário, né, gente? Sistema de pensamento do ego. Na verdade, é a gente que está se escondendo de Deus.
O engano não é apenas que nós podemos nos esconder dele, mas que de fato o fizemos. Esse é o engano, né? O engano não é que nós estamos nos escondendo de Deus. O engano é a gente acreditar que a gente pode se esconder de Deus, né? O mundo e o corpo, então, se tornam instrumentos desse pensamento enganoso de que podemos nos distanciar de Deus. Mas se ideias não deixam sua fonte, ainda que experienciemos a nós mesmos como corpos, não deixamos nosso lugar na mente de Deus. O princípio da expiação, portanto, é a resposta a esses pensamentos ilusórios e enganosos. E é assim, né, gente? É tudo uma cura na mente quando a gente permitir que o Espírito Santo corrija o momento pelo qual, como ele pede para a gente voltar ao ponto ao qual o erro foi cometido, né? A gente acreditar que se separou, né? E só o Espírito Santo pode fazer essa correção para nós. Só o Espírito Santo pode corrigir esse equívoco na nossa mente. Por isso que muitas vezes a gente se esforça tanto a nível intelectual, né? Lendo, estudando, né? A parte teórica do texto. Aí, conscientemente, racionalmente, a gente sabe que somos uma ideia, ideias não deixam sua fonte. A gente já entendeu, né? Entendeu aqui racionalmente, cognitivamente, intelectualmente, só que isso não faz o milagre acontecer, né? É o tomador de decisões na mente que realmente escolhe, é que abre para que o milagre aconteça e a gente experiencie a gente de novo, de volta na mente. Senão continua sendo só uma experiência intelectual, né? Então a gente não deixou nosso lugar na mente de Deus. O princípio da expiação, portanto, é a resposta a esses pensamentos ilusórios e enganosos. E a expiação só vem através do Espírito Santo, né? Então Deus permanece inteiramente acessível. A meta do Curso em Milagres é que nós percebamos que o amor de Deus está inteiramente acessível a nós, pois Ele está dentro de nós e espera pacientemente que o escolhamos. Ele ama seu Filho. Não há outra certeza além dessa. Entretanto, essa é suficiente. Nós só precisamos nos lembrar de que Deus nos ama, o que significa desfazer o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego, que é a fundação do mundo, né? Cujo produto final é a crença de que Deus está zangado e não nos ama mais. A verdade da expiação, no entanto, é que seu amor nunca mudou, e então tudo que o ego tem ensinado é falso. Portanto, o seu sistema de pensamento não precisa ser combatido, meramente visto com um sorriso gentil, na certeza da verdade feliz do Espírito Santo. O ódio do ego se dissolve em sua própria nulidade. É isso. Na certeza da verdade feliz do Espírito Santo, o ódio do ego se dissolve na nulidade. Ele ama seu filho para sempre, Deus ama seu filho para sempre. Mesmo quando a sua mente permanece adormecida, ele ainda o ama. E quando ela desperta, ele o ama com um amor imutável. Ainda que nosso sono seja acompanhado pelos sonhos sombrios de pecado, medo e ódio, nada mudou à luz.
como Jesus nos reassegura ao discutir a importância do anticristo do ego, lá no capítulo 29. Todas as formas do anticristo se opõem a Cristo e caem diante da sua face como um véu escuro que parece se fechar, separando-te dele e deixando-te sozinho na escuridão. Contudo, a luz está lá. Uma nuvem não apaga o sol, e nem um véu é capaz de banir aquilo que ele parece separar. Assim como não é capaz de escurecer nem por 1 milímetro a luz em si mesma. Se apenas soubesses o significado do seu amor, a esperança e o desespero seriam impossíveis. Pois a esperança seria para sempre satisfeita e qualquer tipo de desespero impensável. E aqui Jesus disse, se apenas soubesses o significado do amor de Deus, né? Na verdade, se apenas a gente lembrasse, né? E ele diz, a esperança e o desespero seriam impossíveis, nenhum nem outro, nenhum oposto, né? E o professor Ken diz que nesse mundo é impossível conhecer o significado do amor de Deus. No entanto, como vamos ver, podemos aprender os meios através dos quais vamos nos lembrar daquele amor, reconhecendo que a sua presença, o desespero, é impensável. Portanto, quando estamos desesperados, solitários, tristes ou sem esperanças, isso não é resultado do mundo lá fora, mas na crença em que nos separamos do amor de Deus. Não, filho, não sei. Não sei. Lembre-se dessas palavras inspiradoras do epílogo do esclarecimento de termos. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com seu verbo no teu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Através de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso? Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando o seu amor, o amor de Deus, está apenas um instante a mais na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim? Voltando na lição, Jesus diz, a sua graça, a graça de Deus, é a sua resposta a todo desespero. Acho que tem a ver aqui com o Espírito Santo. A sua graça é a sua resposta a todo desespero. A resposta de Deus é o Espírito Santo, né? Pois nela está a lembrança do amor de Deus. Não daria a Ele, com contentamento, os meios pelos quais a sua vontade é reconhecida? A sua graça é a tua através do teu reconhecimento. E a memória de Deus desperta na mente que lhe pede os meios pelos quais o seu sono chega ao fim. Eu vou repetir, tá, pessoal? Se vocês quiserem fechar os olhos. E a memória de Deus desperta na mente que lhe pede os meios pelos quais o seu sono chega
chega ao fim. A compreensão tradicional da graça é a de que Deus a dispensa quando e onde Ele escolhe. Assim, ela não é constante. Os bons recebem sua graça e os maus não. Jesus nos faz entender, em vez disso, que a graça de Deus está plenamente presente para todos, o tempo todo. Uma vez que escolhemos contra a graça de Deus, precisamos escolher sua plenitude abundante em vez da escassez e privação do ego. Desfazer as percepções de separação e falta do ego através do perdão permite que a memória da nossa similaridade e unicidade inerente alvoreça em nossas mentes. Onde está o desespero quando a verdade do amor retornou? E onde estão os sonhos de ódio quando nos lembramos do amor que acreditamos ter deixado, mas que nunca nos deixou? Então Jesus nos pede que hoje pedimos a Deus a dádiva que Ele preservou com maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. É a dádiva pela qual Deus se inclina para nós e nos eleva, dando Ele próprio o passo final da salvação. Em outro lugar, num curso em milagres, Jesus se refere a isso como o passo final de Deus. É Ele que dá o último passo para a gente voltar para o céu. Então Deus dá o passo final na salvação e, instruídos pela sua voz, Espírito Santo, aprendemos todos os passos, exceto esse, porque o último passo é o de Deus, Então, instruídos pela voz do Espírito Santo, aprendemos todos os passos até que a gente chegue na porta do céu. O Espírito Santo, e especificamente esse curso, nos ajuda a subir a escada de volta para casa, passo a passo, conforme nos aprofundamos em nossa experiência de perdão. Isso é o que podemos aprender até que o ego seja desfeito. Nesse ponto, a escada desaparece de Deus, se inclina para nós e nos eleva. Desnecessário dizer, a imagem da escada é uma descrição metafórica de um processo ilusório, uma vez que nunca deixamos o céu. Enfim, somos instruídos então pela voz do Espírito Santo, aprendemos todos os passos exceto o último passo que é dado por Deus, mas Ele próprio finalmente vem, Deus, nos toma em seus braços e varre as teias de aranha do nosso sono. A dádiva da sua graça é mais do que uma simples resposta. Ela restaura todas as memórias que a mente adormecida esqueceu, toda a certeza a respeito de qual é o significado do amor. Jesus não está falando de memórias específicas, mas da memória de quem somos como Cristo. Ao cumprirmos nosso propósito de perdão, as teias de aranha do medo caem diante dos nossos olhos e a visão, que é o reflexo da graça de Deus, nos permite ver apenas amor ou pedidos de amor. Ao despertarmos, esse reflexo desaparece no que é refletido, que é a certeza do significado do amor. Mas gente, de novo, tá no silencioso, mas a pessoa me liga, e chama. Eita, eu tava bem naquela parte ali, gente? Bem na parte do perdão, Isso só vai acontecer
Só vai acontecer com o perdão, ó. Então a gente só vai ter a certeza do significado do amor, né? Ao despertarmos, mas primeiro precisamos perdoar. Viu, Ana? Ai, ai. Tô no treino, gente, olha. Tem lição, tem treino todos os dias, viu? Eu tô fazendo tema de casa todo o dia inteiro. Vocês estão fazendo aí? Vem então essa passagem do capítulo 30. O céu ainda não é inteiramente lembrado, pois o propósito do perdão ainda permanece. Sim, a gente ainda precisa perdoar, né? Tem que chamar no WhatsApp aqui para dizer, para não me ligarem. No entanto, cada um está certo de que irá além do perdão e permanece somente enquanto o perdão se aperfeiçoa nele. Sim, o perdão está se aperfeiçoando em nós, gente. Ó. No entanto, cada um está certo de que irá além do perdão e permanece somente enquanto o perdão se aperfeiçoa nele. E o medo sumiu, porque ele está unido consigo mesmo em seu propósito. Pois assim ele é aprontado para o passo no qual todo o perdão é deixado lá para trás. Tô mandando aqui, gente, só um pouquinho. Só tô avisando as pessoas. Perdão, gente, tá? Mas eu não sei o que tá acontecendo nesse celular, que ele resolveu começar a chamar mesmo estando no silencioso. Não sei o que eu tenho que mexer nele. Ele nunca chamou, quer dizer, chama, mas como tá no silencioso não toca, né? E agora tá tocando. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou ver isso depois. Me perdoe. Essas coisas tudo ficava por trás das câmeras, porque eu passava um tempão editando depois os vídeos e agora não tô mais conseguindo fazer isso. Então, fica do jeito que ficou, né? Mas seguindo aqui, então o medo sumiu porque ele está unido consigo mesmo em seu propósito, pois assim ele é aprontado para o passo no qual todo o perdão é deixado lá para trás. O passo final é de Deus, porque apenas Deus poderia criar um filho perfeito e compartilhar sua paternidade com ele. Deus ama seu filho. Pede-lhe agora que ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Nossa. Primeiro virá a visão e apenas um instante mais tarde o conhecimento. Deus ama seu filho. Pede-lhe agora que ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Primeiro virá a visão e apenas um instante mais tarde o conhecimento. O mundo vai desaparecer nesse último passo. Nosso trabalho é darmos os pequenos passos que Deus nos pede para darmos com Ele. Esses passos são as pequenas oportunidades diárias de perdão. A gente não acha que é pequena, a gente acha que é bem grande. Mas mais uma vez, né? Não há hierarquia nessas ilusões, não tem maior nem menor, né, gente? Então, esses passos são as pequenas oportunidades diárias de perdão nas quais estamos atentos a quando escolhemos contra o amor de Jesus e a favor da indulgência do nosso especialismo. Nossos passos, tendo sido dados,
Deus completa a jornada sem distância, conforme o mundo se desvanece. E então, o professor Ken, ele traz aqui, ele nos diz, vamos voltar ao poema de Ellen, A Forma da Estrela, que diz: então a quietude vem, na qual não há forma, nem som, nem sonho. Havia uma cruz, mas ela desapareceu. Havia um mundo, mas agora há apenas Deus. E agora, deixa eu ver, voltando na lição. Pois na graça vês uma luz que cobre o mundo todo de amor e observas o medo desaparecer de cada rosto à medida que os corações se erguem e reivindicam a luz como que lhes pertence. O que pertence agora, que poderia atrasar a vinda do céu ainda que por um instante? O que ainda está por fazer quando o teu perdão descansa em todas as coisas? Quando você tiver perdoado completamente, o mundo terá ido, porque ele existia apenas dentro da mente rancorosa que acreditava na separação. Quando nossas mentes são curadas, a filiação é curada também, pois sua mente é uma. Assim o mundo desaparece. Pode não parecer assim, pois dentro de si as figuras do sonho ainda podem escolher continuar adormecidas. No entanto, na mente curada, tudo se vai. O mundo, primeiro transformado no mundo real, que é o mundo em amor, que é o sonho feliz, gentilmente cai de lado à medida que os corações se erguem e reivindicam a luz como que lhes pertence. O sonho da crucificação foi desfeito e a ressurreição saúda o mundo em alegria. E aqui uma passagem do Manual para Professores. Os professores de Deus têm a meta de despertar as mentes dos que estão dormindo e de ver aí a visão da face de Cristo, para que ela tome o lugar do que eles sonham. O pensamento que assassina é substituído pela bênção. O julgamento é posto de lado e entregue àquele cuja função é julgar, o Espírito Santo, né? E no seu julgamento final do Espírito Santo, a verdade sobre o Filho Santo de Deus é restaurada. Ele é redimido, pois ouviu o verbo de Deus e compreendeu o seu significado. Ele é livre, porque permitiu que a voz de Deus proclamasse a verdade. E todos aqueles que antes buscava crucificar ressurgem com ele, ao seu lado, à medida em que se prepara com eles para encontrar seu Deus. Esse é um dia novo e santo, pois recebemos o que nos tem sido dado. Jesus presume que se fizermos, presume que fizemos a escolha certa, por isso que ele diz assim. E tem várias passagens em várias lições em que ele fala dessa maneira, né? Presumindo que a gente fez a escolha certa. Como nessa frase aqui, né? Esse é um dia novo e santo, pois recebemos o que nos tem sido dado. Então, muitas lições Jesus fala dessa maneira. Como se a gente tivesse recebido, né? Aceitado, né? Então, presume que a gente fez a escolha certa, reivindicando a graça que já nos foi dada através do Espírito Santo. Nós escolhemos contra Ele. Nós escolhemos contra Jesus, pegando o ego como nosso professor em vez dele. Mas agora mudamos nossas mentes. E esse trecho do poema de Ellen,
o instante brilhante, expressa o novo e santo instante do qual nasceu esse dia de perdão, culminando no fim do mundo de sonhos. E ele diz, e o poema diz, né? Acalente esse instante. Todo o tempo se endireitou dentro dos seus limites. Em um espaço desimpedido, abrimos nossos braços e permitimos que todo conflito cesse. E pedimos que todos se aquietem em todos os lugares, que esperem pela liberdade. Você não trairia sua agonia e paciência quando seus lamentos se desvanecem em silêncio aqui, pois Cristo vai permanecer até que o eco final e débil morra e a quietude reivindique o mundo. E então ele o pega em suas mãos e espera um instante mais. E o tempo termina. Mesmo agora, ele faz seu caminho até ele. Esse instante é a porta até ele, no qual o mundo vai desaparecer nele. Assim como ele vai se desvanecer no uno, que vai permanecer para sempre. Nesse claro e brilhante instante, todo o tempo é concluído. E voltando na lição, Jesus diz: a nossa fé está no doador e não na nossa própria aceitação. A nossa fé está no Espírito Santo e não na nossa própria aceitação. Admitimos os nossos equívocos, mas aquele que desconhece o erro ainda é aquele que responde aos nossos equívocos. O Espírito Santo, né? Dando-nos os meios para deixarmos de carregá-los e para nos erguermos até Ele em gratidão e amor. Deus é o uno de quem Jesus fala. E através do Espírito Santo, Ele nos deu o perdão, o desfazer do sonho de morte do ego. Isso é alcançado tão logo nós, alegre e agradecidamente, dizemos que estávamos equivocados e só Jesus estava certo. E Ele desce para nos encontrar quando vamos a Ele. Mais uma vez, Jesus usa metáforas e símbolos. Vamos a Ele através do perdão e conforme chegamos perto, começamos a experimentar o amor de Deus até que nossa identidade individual se desvanece e nós desaparecemos para sempre em seu coração. Na realidade, apenas nós vamos em vez que nós partimos. Deus simplesmente é e não faz nada. Pois o que Ele preparou para nós, Ele nos dá e nós recebemos. Assim é a sua vontade, porque Ele ama seu Filho. Hoje oramos a Ele apenas devolvendo a palavra que nos foi dada por Ele através da sua própria voz, seu verbo, seu amor. Sua própria voz é o Espírito Santo e seu verbo é expiação, ou especificamente as palavras desse curso. A tua graça me é dada. Então, também esse exercício que a gente vai fazer hoje, repetir hoje, todas as vezes que a gente lembrar, que a gente for para Jesus, que a gente for ao Espírito Santo, é a nossa prática do dia de hoje, dizendo: a tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Pai, venho a ti, e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu amas. Bem, o professor Ken finaliza aqui a lição comentando que, em termos desses símbolos, mais uma vez, Deus não vem até nós até que primeiro vamos a Ele. Então, mais uma vez, a gente não ora e pede
e clama e chama a Deus aqui para dentro do mundo da ilusão para resolver nossas coisas específicas. A gente que vai a Ele é um movimento da gente voltar nossa consciência para a mente, sair do mundo, sair do sonho, sair da ilusão e se elevar até Deus, até o Espírito Santo, até Jesus, né? Como se a gente fizesse um movimento de sair do mundo. É esse movimento que a gente faz de sair do mundo e ir para a mente, que é se elevar, que é o que Jesus diz que é para a gente se elevar, para a gente ir até Ele, para a gente ir acima do campo de batalha, para a gente sair do mundo da ilusão e voltar para a mente. É nesse lugar. E não chamando eles aqui para dentro do sonho, para resolver nossos problemas aqui dentro do sonho, porque eles nem mesmo reconhecem, né? Então, não é que Deus estabeleça condições ou faça exigências, mas que uma vez que partimos, precisamos retornar. Assim, chegamos a experienciar o amor que tem amorosamente esperado por nós. Então, é isso. A gente faz esse movimento de ir para a mente. E aí, então, a gente pode fazer, né? A tua graça me é dada. Eu a reivindico agora. Pai, venho a ti e não venha a mim. Venho a ti, Pai, e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu amas. Meus queridos, um bom domingo para vocês. Espero que vocês pratiquem bastante escolhendo Jesus como professor. E que a gente escolha Jesus como nosso professor. Que a gente escolha. Um grande beijo. Até a próxima lição.